Que saudade que eu estava de poder te contar novas histórias. Um novo ano está começando. E sabe o que isso quer dizer? Novas oportunidades, novos sonhos e, claro, muitas histórias e muitas aventuras para se viver. E olha só, esse ano já tem um monte de livros e histórias aqui separados para eu contar para você. Portanto, não fique de fora das novidades, inscreva-se no canal, ative os sininhos e compartilhe com as pessoas que adoram escutar boas histórias. O conto de hoje se trata de uma história real, a biografia de uma grande mulher. Mas sem mais delongas, vamos começar a história após a vinheta. Sobre aquela dos fatos que hei de narrar, nem tudo podemos com certeza afirmar, mas uma coisa podemos dizer, que no ano de 1869, numa pequena aldeia no Darfur, chamada Ougossa, na região do Sudão, nasceu Baquita. E em Darfur, a família de Baquita jamais ouviu falar sobre Jesus. Naquele momento crítico, o Sudão, em particular o Darfur, era especialmente visada por mercadores de escravos árabes, que frequentemente invadiam as pequenas aldeias e raptavam crianças e adultos para servirem como escravos. Há alguns anos antes, a irmã de Baquita havia sido sequestrada e tomada por escrava. Tamanha foi a tristeza de toda a família de Baquita, e enquanto mais olhavam, percebia quão constante era essa realidade, não apenas na família de Baquita, mas em muitas outras. E ela recebeu o nome da seguinte forma: numa manhã luminosa, quando ela tinha apenas 7 anos e brincava com uma amiga, 2 homens de cara e aspecto feroz rondaram as meninas. "Venha já comigo!" e levaram-na para a floresta. A garota ficou tão amedrontada que quando lhe perguntaram seu nome, por mais que tentasse, nenhum som saía de seus lábios. E os homens começaram a rir e a empurrá-la. E enquanto riam, nomearam-na de Baquita, que em árabe quer dizer afortunada. Fizeram isso para caçoar do triste destino que aguardava a pobre menina. Arrastaram Baquita junto com sua amiga, trancaram-no numa cabana escura. O que iria acontecer agora? As meninas ficaram ali ainda por noites, trancadas naquela cabana. Recebiam somente o mínimo de pão e água para não desfalecerem. Baquita chorava todas as noites até adormecer. Após alguns dias, enquanto ali permaneciam trancadas, as meninas finalmente foram levadas. Mas foram levadas para um mercado para serem vendidas como escravas. Não era nada fácil aquela vida. Enquanto os homens, mulheres e crianças raptadas iam sendo arrastadas e até mesmo chicoteadas, quando, devido ao extremo cansaço, acabavam andando mais devagar. E Baquita via frequentemente, principalmente os adultos apanharem, pois as crianças, devido à sua fraqueza, não compensava que os mercadores batessem tanto, pois podiam morrer e iam perder a sua mercadoria. Baquita sentia uma necessidade muito grande de chorar, mas mais do que chorar, sentia uma necessidade de consolar aqueles que estavam apanhando. Ela era apenas uma criança, mas já estava se preocupando com aqueles que sofriam mais do que ela. E assim ia Baquita, triste e sem nada poder fazer. Durante a noite, Baquita e sua amiga decidiram se aproveitar de um leve descuido que os mercadores tiveram ao não acorrentarem as crianças. Olharam para o lado, para o outro, saíram correndo pela floresta. Vamos para a liberdade! Se embrenharam na mata, é verdade, e conseguiram escapar dos homens. Mas, algumas horas depois, já estavam extremamente cansadas, famintas, exaustas. Acabaram sendo encontradas por outros mercadores de escravos e foram vendidas. Baquita acabou se separando de sua amiga. Nunca mais haveria nem ela e sua família.
Baquita, agora como escrava, servia a casa de uma família árabe, se esforçava para dar o seu melhor e não fazer nada que pudesse, de alguma forma, fazer irar-se seus donos, pois o casal que era dono dela eram extremamente raivosos. Baquita era responsável por cuidar das filhas daquele casal. E ambas as meninas gostavam muito de Baquita, que tinha um rosto suave e gentil e grandes olhos. Certa vez, a menina se apressou e, ansiosa para agradar, acabou segurando em suas mãos um precioso vaso de seus donos, que, apesar de ter segurado com o máximo cuidado, não resistiu e acabou derrubando, fazendo com que se estilhaçasse em milhares de pedaços. Ficou paralisada ao ver o que tinha feito, e o dono dela mandou açoitá-la, apesar de ter sido um acidente. O homem ficou com tanta raiva de Baquita que mandou vendê-la, pois aquele era um vaso que ele muito amava, apesar de ter outros vasos na casa. Foi vendida a um general turco que tinha uma mulher mais brava ainda que sua antiga dona, que gostava de tatuar os seus escravos, e um dia mandou fazer o procedimento em Baquita, que o procedimento consistia em fazer-lhe 130 cortes no corpo e jogar-lhe sal para que não fechasse e fizesse então cicatrizes profundas. E depois de um tempo, o general turco teve de se mudar e por isso teve de se livrar de seus escravos, pois para o país que ia, a escravidão não era permitida. Sei que a história de Baquita até aqui parece muito triste, mas novos caminhos pareciam se apresentar em sua vida. Baquita foi comprada por um oficial italiano, o senhor Leganini. Ele e sua família vinham da Itália e tinham muitos negócios ali pelo Sudão. E não tratavam Baquita como uma escrava, mas como uma serva que estava ali para ajudar nos afazeres da casa. De forma alguma a repreendiam, torturavam ou batiam nela. Baquita, que estava tão acostumada a ser maltratada, já andava com a cabeça baixa. "Oh, minha pequena, por favor, não se acanhe. Preciso da sua ajuda para cuidar da casa. Nenhum mal lhe acontecerá enquanto estiver aqui." E de fato, parecia que a vida de Baquita havia melhorado muito, pois ele era um homem bom. Baquita agora podia se permitir sorrir. A esposa e a filha do cônsul eram muito queridas por Baquita, e Baquita lhe era muito querida. E as duas italianas viviam dizendo sobre as belezas da Itália, e Baquita adorava escutar essas histórias. "Tenho um anúncio a fazer." Ele teria de voltar à Itália para resolver as coisas e não queria levar os escravos. Imediatamente pensou em vendê-los. Baquita se desesperou. Ela, melhor do que ninguém, compreendia o que era ser vendida e o que significava trocar de dono. Implorou que o cônsul e sua família a levassem para a Itália. A filha do cônsul, que amava por demais Baquita, "Sim, papai, por favor!" E a sua esposa também pedia por Baquita. E depois de muito pensar, decidiram então por levar Baquita à Itália. Fizeram uma longa, porém tranquila viagem à Itália. Baquita era agora a criada da família Micheli. Levaram-na para a Itália para viver em Mirano, no norte da Itália. E enquanto ele ia para Pádua, para Suaquim e vários lugares para cuidar dos seus negócios, Baquita ali vivia tranquilamente. Mas o senhor Micheli decidiu fechar os seus negócios na Itália e se concentrar apenas em Suaquim, no Sudão, e queria levar a sua família para morar lá definitivamente. Não! Apesar de ser sua terra natal, Baquita sabia o que significava voltar a morar no Sudão. E se um dia o senhor Leganini decidisse vendê-la? Implorou para que lhe permitissem ficar na Itália. A esposa e a filha também não estavam totalmente de acordo em se mudar para valer para o Sudão. Como a educação na Itália era melhor do que a oferecida na África, a mãe decidiu por entregar a educação de sua filha
ao Instituto das Filhas da Caridade, que era uma escola gerida por freiras, conhecidas como as Irmãs Canossianas. E já que ia colocar sua filha, matriculou também Baquita, para que ela recebesse também uma educação. Poderia permanecer na Itália. A escola aceitava estudantes que quisessem aprender a fé católica e se preparar para receber os sacramentos como o batismo. Esta seria uma oportunidade incrível para Baquita. Mas e quanto à menina? Ela não precisava se preparar para o batismo, pois já havia recebido. A senhora Micheli, no entanto, insistia que as duas não poderiam ser separadas. Durante uma das conversas, a irmã Maria Fabretti, encarregada da instrução religiosa, pediu para conversar a sós com Baquita. Ele perguntou: "É sua intenção tornar-se cristã? Você vem por livre e espontânea vontade?" "Sim, de todo o meu coração", respondeu fervorosamente Baquita. "Então não se preocupe, Deus achará um caminho." Baquita havia escutado muito sobre a fé católica desde que havia entrado para a família Micheli, e durante todo o seu tempo na Itália, mais crescia essa vontade, e Deus de fato achou um caminho, pois o administrador dos negócios do Sr. Micheli, muito impressionado com a jovem africana, prometeu que ele mesmo se encarregaria de pagar os custos da educação de Baquita. E finalmente as irmãs canossianas aceitaram Baquita e Mimina para lhes ensinarem mais e mais sobre a fé católica. Pois se mudar para a Itália já havia sido uma grande conquista, mais ainda o era estar naquela escola. E agora ela só tinha as obrigações do ensino, não precisava trabalhar. E o administrador da família Micheli, o Sr. Cecchini, que havia se comprometido em pagar os estudos de Baquita, tornou-se um grande amigo e via quão ávida ela era para aprender os mistérios da fé. Ele e sua família eram católicos devotos e muito felizes estavam por Baquita abraçar a fé tão alegremente. E o ensino continuava. Finalmente chegou o grande momento, o momento de Baquita receber o batismo e abraçar completamente a fé católica. Cada dia mais, a sua alegria aumentava de receber esse grande sacramento. Baquita não poderia escolher como padrinho de batismo senão aquele bondoso Senhor que generosamente havia propiciado aquele momento. "Vamos, minha filha, há de receber o batismo." Foi um dia de festa e o bondoso Senhor ofereceu um jantar de comemoração pelo batismo de Baquita. "Minha filha! Mamãe!" A senhora Micheli finalmente voltou e queria levar as duas para casa. Com o avanço dos negócios de seu marido, queria levá-las para viver no Sudão. "Não quero voltar para lá, quero continuar o ensino aqui. Recebi o batismo, mas tenho muito mais que aprender." "Baquita, já aproveitaste seu tempo demais. Sabes que é a criada da família e tens de voltar conosco." A senhora Micheli era boa, é verdade, mas não queria abrir mão de sua criada. Queria continuar o ensino e sentia que a sua felicidade dependia de estar ali. A senhora Micheli nem um pouco feliz ficou com a situação. Começou a chantagear Baquita, dizer que ela nunca mais veria sua família, chamá-la de ingrata. O bondoso Senhor entrou na causa de Baquita e tentou ajudá-la. Mas os ânimos se animaram e a senhora Micheli disse que como Baquita foi comprada como escrava, era obrigada a ir com ela. Convocaram as autoridades italianas, o bispo, o padre, todo mundo para resolver aquela situação. E novamente, Baquita via que a sua vida estava na mão de outros homens. Chegou o dia da resolução daquela situação. "Tenho algo a dizer." A senhora Micheli estava convicta de que poderia levar Baquita de volta. "Senhora Micheli, chegamos a uma resolução do caso da senhorita Baquita." "Ótimo, diga logo." "E a resolução é a seguinte: como na Itália a escravidão é permanentemente proibida, e estando Vossa Senhoria e também Baquita aqui,
Não importa quanto tenhas pago por ela, pois Baquita agora é livre. Livre! Baquita nunca havia usado essa palavra para si mesma. Isso mesmo, és uma cidadã livre e, como tal, podes decidir para onde vais, se queres ir com ela ou continuar o teu ensino aqui. Senhora Micheli, agradeço por tudo que fizeste por mim, mas agora sinto que meu caminho é aqui. Ingrata! A senhora Micheli foi bravíssima embora, levou sua filha e prometeu que Baquita nunca mais a veria. Foi um duro golpe a Baquita, é verdade, e chorou por não ter mais acesso à sua grande amiga, mas sentia que agora tinha algo muito maior para viver em sua vida. E à medida que o tempo passava, Baquita então percebeu um chamado maior de Deus. Não queria receber somente o batismo, queria entregar-se completamente a Cristo. E vivendo ali entre as irmãs canossianas, decidiu que o seu caminho era tornar-se como uma delas. Baquita então começou o noviciado, continuou seus estudos e era uma estudante muito dedicada. Decorou todas as regras das irmãs religiosas e lia-as com frequência para viver a plenitude daquele chamado. E o bondoso Senhor continuou ajudando Baquita com os custos e tudo o que precisasse para continuar na sua caminhada religiosa. Fez os seus votos perpétuos. Manteve o nome Baquita, apesar de ter sido dada pelos mercadores de escravos, pois esse nome havia se tornado querido por ela apesar de tudo. As coisas foram se tornando tão claras a ela que ela percebeu que Deus a conduziu pela estrada gloriosa rumo à liberdade da fé. E Baquita, a sortuda, viveu para ver as suas correntes removidas para sempre. Agora era uma nova pessoa, uma católica. Em seu coração experimentava algo que fora enterrado em suas lembranças da infância. Uma profunda sensação de pertença. Baquita vivia para servir os outros. Na escola, no convento, aonde quer que mandassem, Baquita ia com muita alegria e não reclamava de nenhuma tarefa que lhe era exigida. Foi até mesmo mandada para ajudar na cozinha e, apesar de não saber cozinhar, com muita dedicação, aprendeu aquele ofício e com muita alegria fazia aquilo. Baquita era uma novidade e recebeu um apelido carinhoso de todos de Irmã Morena. E Baquita, a Irmã Morena, era de uma mansidão e de uma alegria tão genuína que trazia todos os corações para si. Tinha um sorriso encantador e, apesar de todo o sofrimento que passou em sua vida, a fé e aquele amor por Cristo deu um novo significado para sua vida. Todos queriam se aproximar da Irmã Morena para sentir um pouco de aconchego e de alegria por estarem na presença dela. A história de Baquita atraiu até mesmo os repórteres locais, que decidiram fazer uma matéria sobre a vida dela. E em pouco tempo, a história de Baquita, a escrava trazida do Sudão, começou a se espalhar pela Itália. E um dia convidaram a Irmã Morena para fazer um discurso às pessoas. E ela, com muita vergonha e sem saber o que dizer, mas confiando-se totalmente a Cristo, disse: "Eis aqui a serva do Senhor." E enquanto todos aguardavam um grandiosíssimo discurso da Irmã Morena, subiu ao palco, pegou o microfone e disse as singelas, mas profundas palavras: "Sejam bons, amem ao Senhor, rezem pelas almas infelizes que ainda não o conhecem. Que graça é conhecer a Deus." E quando lhe perguntavam o que faria
se encontrasse os seus raptores, mansamente e amorosamente Baquita lhes respondia: se encontrasse esses mercadores de escravos que me raptaram e que mesmo me torturaram, eu me ajoelharia e beijaria suas mãos, porque sem que tudo aquilo tivesse me acontecido, hoje eu não seria cristã e nem religiosa. De que me adiantaria continuar no Sudão e não conhecer a Jesus Cristo? Baquita era um testemunho vivo do poder do perdão. E esse era o exemplo que contagiava a todos que tiveram a alegria de conviver com Baquita, não somente suas irmãs religiosas, mas também os cidadãos que viam corriqueiramente, receberam um abraço e uma palavra de consolo da irmã Morena. E todos também confiavam a Baquita as suas necessidades e pediam que por eles ela rezasse. Diziam que suas orações eram sempre atendidas. Ela rezava por todo o povo, por todos aqueles que pediam, mas também pelo mundo inteiro. Tão conhecida ficou Baquita que até mesmo durante a guerra foi procurada. Durante a Segunda Guerra, chegou o tempo em que a Itália também foi arrastada para o conflito. E no meio daquele desespero, enquanto as sirenes tocavam, indicando que o bombardeio começara, Baquita permanecia serena e amorosa. Todos gritavam: esconda-se, irmã Baquita! E sua resposta era sempre a mesma: deixe que eles disparem. O Senhor controla seus alvos. E as bombas continuavam a cair, mas nenhuma explodia perto de onde Baquita estava. E quando explodiam, eram pouquíssimas vítimas. E um dia, uma fábrica de lã próximo à região de Baquita foi atingida, mas milagrosamente ninguém saiu ferido. E a população, agradecida por aquilo, gritava: a irmã Morena está conosco! Ela é uma santa que nos protege dos desastres! Repetidamente, Baquita dizia: confiem em Deus, meus irmãos! Se fizerem isso, vocês o tratarão verdadeiramente como Deus. Quando completou-se 50 anos da profissão religiosa de Baquita, a guerra continuava solta, mas apesar disso, as irmãs canossianas e também a população queria comemorar esse dia. Fizeram então uma singela homenagem a ela, uma pequena comemoração na capela. E naquele dia, nenhuma bomba caiu. E todos diziam que o Senhor deve ter trabalhado duro nesse dia, porque a guerra não interferiu em nada nessa celebração. Assim viveu a irmã Morena, a afortunada do Sudão. Vivia os seus dias em completa alegria e mansidão, ensinando sempre o amor e o perdão. Quando a irmã Morena morreu, que tristeza, mas também que alegria, pois todos tinham certeza de que com Deus ela estaria. E Baquita foi beatificada pelo Papa João Paulo II em 17 de maio de 1992, em reconhecimento à sua vida vivida de maneira heróica. E Baquita nos deixou esse exemplo de quão fácil é amar. O sofrimento e a tristeza podem nos maltratar, mas aqueles que amam a bondade e a verdade e que anseiam a vida na eternidade, possuem a esperança, confiam e se mantêm firmes na fé, conseguem seguir em frente sem nunca desistir, imitando a Cristo, que perdoou seus algozes na cruz. Independente do peso dos seus problemas, e os problemas dela foram grandes, agarrava-se em Jesus que cuidava dela. E Jesus quer cuidar de todos nós, como cuidou de Baquita. Como primeiro vídeo do canal, eu quis trazer uma história muito especial, por isso decidi trazer a história dessa mulher que deixou um exemplo de virtude assim impressionante. Espero que tenham gostado do vídeo, deixem suas impressões nos comentários e até a próxima!